Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Carla Dantas e nós vamos estudar hoje divisão de frações por um número natural. Primeiro, vamos começar com um exemplo. Bianca tem uma caixa em que cabem 12 laranjas. Quantos grupos de 3 laranjas cabem nessa caixa? Então, olha, já diz no início, tem 12 laranjas e tem grupos de... quer formar grupos de 3 laranjas. Então, gente, para responder essa pergunta, a gente pode fazer o quê? A gente faz a divisão de 12 por 3. Ou podemos pensar, quantas vezes 3 cabe dentro de 12? Então, nessa pergunta, a gente usa a ideia de medida, né? Associada à divisão. Aqui, olha, nós temos 12 laranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a gente pode fazer grupos de 3. A gente vê quantos grupos de 3 cabem em 12. A gente está vendo aqui um grupo, 2, 3, 4. 4 grupos de 3. Ou simplesmente 12 dividido por 3, que dá igual a 4. Essa ideia de divisão será usada na divisão de número natural por fração também. Vamos ver esse exemplo aqui. Pedro está fazendo biscoitos e se perguntou quantas medidas de 1/2 de biscoito cabem em um biscoito. Então, gente, a gente pensa um biscoito completo. 1/2, eu vou cortar ele aqui. Tá vendo? Dividiu em 2 partes. Quantos 1/2 cabem num biscoito só? A gente tem um aqui de um lado, outro aqui do outro. Pela figura, a gente já vê que são 2, né? Vamos ver aqui melhor com o desenho. Pronto, tá aqui. Então, olha, daqui o biscoito, se você partir ele na metade, você vai ter quantas metades? Quantos 1/2? 1/2 de um lado e 1/2 do outro. Então, a gente sabe que são 2, cabem 2 metades para formar um biscoito, né? Então, aqui, 1, que é um biscoito dividido por 1/2, é igual a 2. Então, gente, isso aqui é só para mostrar que se você pegar 1, dividir por 1/2, a gente vai achar 2. Esse resultado é a mesma coisa se você pegar o 1 e multiplicar pelo inverso do outro número, que é o inverso de 1/2. Aqui, ó, que é 1/2. Como a gente escreve o inverso de 1/2? O inverso do número, gente, é você simplesmente colocar o denominador no numerador e o numerador no denominador. Você só faz inverter. Um está em cima, vai para baixo. E o 2 vai para cima. Então, a gente sabe que se você pegar um número e multiplicar pelo seu inverso, nós vamos descobrir o valor dessa divisão. Vou dar um exemplo aqui para ficar melhor. Mas antes de continuar, vamos revisar o que é o inverso de um número. Se eu perguntar para vocês qual é o inverso de 5? O inverso de 5, gente, 5 é fração? Não. Quando o número não é fração, qualquer número natural, a gente pode dizer que ele está sobre o número 1. 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5, tá? Então, se eu perguntar a vocês qual é o inverso de 5, só é você escrever assim. 1 sobre 5. Estou invertendo, ó. 5 não é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então, o inverso de 5 sobre 1 é 1 sobre 5. Você inverte o número. Deixa eu colocar mais uma fração aqui, só para não ter dúvidas. 3 quartos. Qual é o inverso de 3 quartos? Isso é colocar o inverso. O 4 em cima e o 3 embaixo. 4 sobre 3. E assim sucessivamente, gente. O inverso do número é isso. Aqui é uma questão similar, muito parecida com a questão 99 do livro de vocês. Aqui, primeira coisa, na letra A, a gente está dividindo 4 dividido por 7 quintos. Aqui, 4 dividido por 7 quintos. Então, como a gente estudou agora, para fazer uma divisão de um número, a gente só precisa fazer o seguinte: copia o 4 e multiplica pelo inverso
do outro número, ou da fração. Qual é o inverso de 7 sobre 5? É 5 sobre 7. Professora, a divisão se faz assim? É isso mesmo. Você vai dividir, vai multiplicar pelo inverso do outro número. Aí você faz 4 vezes 5, 20. Não tem nada embaixo do 4. A gente sabe que quando não tem nada é a mesma coisa que ter o número 1. 1 vezes 7, 7. Vai ficar 20 sobre 7. Encerra aqui, encerra. Porque esse número aqui, ele não pode ser simplificado, essa fração. Vamos fazer aqui a letra B. A letra B é um número misto, né? 1/3 dividido por 2. 1/3 dividido por 2. Primeira coisa, antes de fazer a divisão, a gente tem que transformar esse número misto aqui, ó, em uma fração. Porque isso aqui tá assim, dessa forma. 1/3. Como eu transformo esse número em uma fração? Lembre-se, a gente já estudou isso. O denominador a gente repete, certo? E agora a gente vai fazer o quê? Multiplicar esse vezes esse, 4 vezes 1, e depois o resultado vai somar com 3. Sempre assim, sempre. Para transformar um número misto em uma fração própria, a gente vai ter que fazer isso. Repete a parte de baixo, tudo bem. E agora a gente vai fazer 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Então, gente, eu sei que esse número aqui é a mesma coisa que 7/4. Então, vai facilitar. No lugar desse número aqui, ó, eu vou escrever 7/4. Então, vamos reescrever aqui essa fração. Vai ficar 7/4 dividido por 2. Só fiz reescrever a fração aqui. Deixa eu apagar isso aqui. 7/4 dividido por 2. Divisão aqui, ó, com fração. O que é que a gente faz, gente? Repete a fração. Repete o primeiro número e inverte o segundo. No lugar da divisão, eu vou botar um sinal de vezes. Qual é o inverso de 2? Lembre-se que 2 não tem nada embaixo, é a mesma coisa que ter o número 1. Então, qual é o inverso de 2 sobre 1? É 1 sobre 2. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 2, 8. A fração acaba aqui porque eu não posso simplificar. Se eu puder simplificar, aí eu faço a conta. Se eu não puder, repete assim. Vamos agora, 3 dividido por 1 inteiro, né, e 1/6. Então, vou primeiro, antes de fazer a divisão, transformar esse número aqui em uma fração. Vamos começar aqui. 1/6. Tentem pausar o vídeo e fazer sozinhos. Depois vocês veem se vocês conseguiram entender isso aqui. Vamos transformar isso aqui primeiro numa fração. Primeira coisa, a gente repete esse número de baixo, certo? Segunda coisa, a gente vai fazer aquilo ali que eu tinha já explicado, multiplicar 6 vezes 1 e depois somar o resultado com esse número de cima. Multiplica o de baixo pelo da frente e o da frente pelo de cima. Vai ficar 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então, continuando aqui, 7. Então, eu já transformei esse número aqui em uma fração. Agora, eu vou reescrever aqui essa conta aqui, substituindo esse número aqui pela fração que eu achei, né? 3 dividido por 1, por 7/6. Novamente,
um número dividido pela fração. A gente repete primeiro. E no lugar da divisão, a gente coloca um sinal de multiplicação. E inverte o segundo. Sempre a gente vai, na divisão de frações, fazer isso. Repete primeiro. No lugar da divisão, a gente põe a multiplicação e inverte o segundo. Qual o inverso de 7 sextos? É 6 sétimos. E faz do mesmo jeito agora. Como não tem nada aqui embaixo, é a mesma coisa que tem o número 1. Multiplica 3 vezes 6, que dá 18. E 1 vezes 7, que dá 7. Fica assim a fração, gente, porque eu não posso simplificar. Se pegar uma fração que você possa simplificar, então você vai ter que simplificar. Por exemplo, se der a resposta assim, 20 sobre 8. Aí você olha, essa fração, ela pode ser simplificada, porque ela tem dois números pares aqui, ó, que podem ser divididos. O 20 é divisível por 2 e o 8 é divisível por 2. Eu posso vir aqui, ó, e dividir. Tem que ser o pelo mesmo, tá, gente? 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, que é 10. E 8 dividido por 2, que é 4. E aqui a gente para aqui? Não. Olha só, são dois números pares de novo. A gente pode vir aqui e dividir novamente os dois pelo número 2. 10 dividido por 2 é 5. E 4 dividido por 2 é 2. Aqui, gente, a gente encerra essa fração, porque ela não tem mais nenhum número com que esses dois possam dividir. O 5 só é divisível por 5 e o 2 só por 2. E para simplificar, os números do numerador e denominador tem que ser divisíveis pelo mesmo número. Por isso que a gente vai simplificando, certo? Então, no livro, se tiver alguma fração que no final vocês veem que possa ser simplificada, vocês simplifiquem. O exemplo 100 é bem parecido também com o livro de vocês, muda só os números. Maria separou 4/6 de uma quantia e comprou 2 cadernos iguais. O preço de cada caderno corresponde a qual fração da quantia total? Então, gente, 4/6 dividido por 2. Uma divisão normal. Então, lembre-se, na divisão, repete a fração. No lugar do sinal de divisão, a gente vai colocar uma multiplicação e a gente vai inverter o 2. O 2 não tem nada embaixo, é a mesma coisa que tem o número 1. Qual o inverso de 2 sobre 1? É 1 sobre 2. E agora faz a multiplicação normal. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 2, 12. Olha só, esse número aqui, eles podem ser simplificados. O 4, ele é divisível por 2 e é divisível por 4. O 12 é divisível por 2 e também é divisível por 4. Então, você pode vir aqui e simplificar essa fração. Pode começar dividindo por 2, depois repetir, ou chegar e dividir logo por 4. As duas partes, 4 dividido por 4 é 1. 12 dividido por 4 é 3. Então, cada caderno corresponde à fração de 1/3 da quantia total. Próximo exemplo. Quantas vezes 1/6 de hora cabe em 2 horas? Quantas vezes 1/6 de hora cabe em 2 horas? Então, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir 2 por 1/6. Quantas vezes 1/6 de hora cabe dentro de 2 horas? Então, eu vou pegar 2 e vou dividir por 1/6, para a gente saber quantos sextos de hora vai caber dentro de 2 horas. Novamente, divisão. Eu repito o primeiro número. No lugar do sinal de divisão, eu coloco uma multiplicação. E aqui tem 1/6. Se eu mudei aqui e inverti o sinal da conta de divisão para multiplicação, eu vou ter que inverter aqui a fração também. É 1/6, vai ficar 6 sobre 1. Então, 2 vezes 6, 12. 1 vezes 1 é 1. 12 sobre 1, que é a mesma coisa que 12. Então, gente, 1/6 de hora cabe em 2 horas. 12 vezes, né? A mesma coisa você pegar o reloginho
indicando 1 hora. Outro reloginho indicando mais 1 hora. A gente divide tudo aqui em 6 partes. Deixa eu ver como eu divido esses 6 partes. 1, 2. Aqui em 3. Em 6. Ficou péssimo, né? Esse desenho. Mas é mais ou menos isso. Aqui. Aqui. E aqui. Cada pedacinho desse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1/6. Então, em 1 hora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 2 horas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. Isso aqui é pelo desenho, mas a gente vai aprender pela continha, que é mais rápido do que ficar desenhando, né? 102. Cláudio recebeu um salário de R$ 1.200. Também é bem parecido com o exercício de vocês, tá, gente? Só vai mudar aqui o número. Ele gastou 1/3 desse dinheiro com moradia e 1/4 desse dinheiro com alimentação. Com 1/5 do que sobrou, ele comprou roupas e o restante pagou as suas despesas. Então, gente, quanto Cláudio gastou com moradia? Então, vamos ver aqui. Moradia, ele gastou 1/3 desse dinheiro. Então, gente, 1/3, quanto é 1/3 de 1.200? Um terço de 1.200, você pega o 1/3 e multiplica por 1.200. Eu não vou botar os centavos porque é tudo zero. Então, fica 1 vezes 1.200 é 1.200. 3 vezes 1, tem nada aqui embaixo, é 1. Ficou 1.200 dividido por 3. Aqui, ó, a gente faz 12 dividido por 3 é 4. 0 dividido por 3 é 0. 0 dividido por 3 é 0. Se você tem dificuldade de fazer a conta assim, você monta a continha, tá? Para resolver assim. Para resolver forma de fração. Forma de fração não, a forma da divisão. Bem, se você tem dificuldade de fazer assim direto, você vai fazendo a divisão. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 12, nada. Abaixo 0. Aí você faz a conta assim, separada, tá? Letra B. Quanto ele gastou com alimentação, gente? Então, com alimentação, ele gastou, tá aqui, ó, 1/4 do dinheiro dele, ele gastou com alimentação. 1/4 dos 1.200. Então, vamos ver aqui a letra B. A gente tem que calcular quanto é 1/4 de 1/4 de alguma coisa, a gente sempre faz um sinal de vezes. Eu botei aqui um pontinho, ó, na letra A. Isso aqui é a mesma coisa que o sinal de vezes, tá, gente? Então, 1/4 de 1.200 é quanto? Então, 1/4 vezes 1.200. Faz do mesmo jeito. 1 vezes 1.200 vai dar 1.200. Tenho dificuldade para escrever com 2 nessa caneta. Ela fica querendo fazer um 2 quadrado. 4 vezes 1, 4. Aqui a letra B é 1.200 dividido por 4. Ou você monta a continha ou já faz assim, ó. 12 dividido por 4 é 3. 0 dividido por 4 é 0. 0 dividido por 4 é 0. Então, com a alimentação, ele gastou R$300. Vamos agora para a letra C. Quanto ele gastou em roupas? Então, vamos ver aqui. O problema diz que ele, com 1/5 do que sobrou, ele comprou roupas. Então, gente, 1/5 ele gastou com roupas. Com 1/5 do que sobrou, isso aqui é muito importante. Não foi com 1/5 do salário, não. Foi com 1/5 do que sobrou do dinheiro, ele comprou roupas. Então, aqui a gente vai ter que ter cuidado na letra C. Eu vou fazer até aqui embaixo. Então, gente, ele tinha 1.200. Gastou
400 com moradia e gastou 300 com alimentação. Então, aqui, ele gastou 1.200, ele tinha 1.200, menos 400, vai dar 800. 1.200 menos 400 vai dar 800. E 800 menos 300 vai dar 500. Então, sobrou do salário dele R$500, certo? Ele pegou 1/5 do que sobrou e comprou roupas. Então, a gente tem que calcular quanto é 1/5 do que sobrou. 1/5 de R$500, né? Então, 1/5 de 500 aqui, ó, lembrando sempre quando a gente vai calcular 1/5, 1/4 de qualquer número, a gente vai fazer assim, com a multiplicação. 1/5 de 500 é 1 vezes 500 é 500. Aqui, mesmo depois tem o número 1, 5 vezes 1, 5. Então, 500 dividido por 5, 5 dividido por 5 é 1, 0 dividido por 5 é 0, e 0 dividido por 5 é 0. Então, ele gastou R$100 com roupas. Certo? E o restante pagou outras despesas. Então, o que sobrou do dinheiro, ele pagou outras despesas. Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui para não misturar. Pronto, letra D. Então, ele disse que com o que restou, ele pagou outras despesas. Então, quanto ele gastou em outras despesas? Bom, se ele gastou, o salário sobrou R$500, né? Dos R$500, ele gastou 100 com roupas. Então, a gente faz 500 menos 100 para saber quanto ele gastou em outras despesas. Ele gastou R$400 em outras despesas. Aí a letra E pergunta, para finalizar. Qual a fração do salário representa o gasto de Cláudio com roupas? Gente, qual a fração do salário? Então, a gente vem e faz. Faz o seguinte. Quanto ele gastou com roupas? Cadê? R$100 ele gastou com roupa. 100. Quanto é o salário de Cláudio? 1.200. Então, a fração que... Ficou horrível. Deixa eu melhorar esse número. A fração que representa o gasto de Cláudio com roupas é essa daqui. 100 dividido por 1.200. 100 sobre 1.200. 100 é o gasto de Cláudio com roupa e 1.200 é o valor total do salário dele. Então, aqui a gente pode simplificar. Como é que a gente vai simplificar essa fração? A gente olha, tem um zero em cima e um zero embaixo. A gente pode cortar esse zero com esse. Sobrou um zero embaixo. Tem outro zero em cima? Tem. Então, a gente pode vir e cortar também. Então, a fração ficou 1 sobre 12. Então, em relação ao salário, ele gastou 1/12 com roupas do seu salário. Então, gente, essa é a explicação por hoje, né? Aqui é outra explicação de divisão de fração por fração. Não está no nosso exercício, mas é só para vocês relembrarem. Tem uma fração, no lugar do sinal de divisão, você bota multiplicação e você multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 6, vai ficar 6 sobre 1. Aí, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 1, 3. E aqui a gente pode até simplificar. 12 dividido por 3 é 4. A mesma coisa aqui, ó. Aqui é 4 nonos dividido por 6 quartos. Divisão de frações. Do mesmo jeito do outro, você repete a primeira fração. No lugar do sinal de divisão, bota um sinal de multiplicação e inverte a segunda fração. Ficou 4 vezes 4, 16.
9 vezes 6, 54. Ficou 16 sobre 54, a gente pode simplificar tudo isso aqui por 2, né? Pode dividir isso aqui por 2. 16 dividido por 2 é 8. 54 dividido por 2 dá 20. 50 dividido por 2 é 25. 4 por 2 é 2. Então, 25 mais 2, 27. Não pode simplificar para aqui. É isso aí. Se vocês forem fazer o exercício, vocês voltem e vejam o número do exemplo e o que está no exercício do livro de vocês. Aí vai facilitar muito na hora de vocês resolverem as questões. Tchau!